Dois. Olá, boa noite a todos, bem-vindos à quarta sessão do colóquio Cultura Política e as Artes de Governar. E hoje, agora nesse final de tarde, teremos a honra e a alegria de ter a conferência do professor João Adolfo Hansen, nosso grande, enfim, mestre, com o qual, enfim, nos formamos desde o início dos anos 90. O professor João Adolfo Hansen, para quem não o conhece, enfim, sobretudo os colegas e estudantes recém-chegados, ele fez a carreira dele no departamento de Letras Clássicas e Vernáculas da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, defendeu o seu mestrado sobre a linguagem e ficção na obra de Guimarães Rosa e fez um doutorado que, de certa maneira, marcou um ponto de inflexão na análise das práticas letradas do mundo colonial. O doutorado do professor João Adolfo intitula-se A Sátira e o Engenho, e é um estudo sobre a obra de Gregório de Matos, que também depois foi objeto de publicações que o professor fez junto com o professor Marcelo Moreira. O professor também é um dos principais especialistas na obra do padre Antônio Vieira e, recentemente, também a professora Silane Alves Cunha e a professora Maíra Laudana publicaram uma coletânea pela EDUSP intitulada Agudezas Seiscentistas e Outros Ensaios, que recebeu, inclusive, um prêmio importante. Eu queria, então, agora passar a palavra ao professor João Adolfo, agradecer a sua presença e também agradecer aos colegas, a professora Ana Paula Megiani, a Marcela Miranda e a todos os membros do GEIM por essa grata satisfação de coordenar a mesa de conferência do professor João Adolfo. Muito obrigada e bem-vindo, professor. Eu agradeço a generosidade do convite para falar neste evento, porque eu sei que muitos outros deveriam ocupar esse lugar com mais vantagens para vocês que me ouvem. E sabendo disso, meu agradecimento só aumenta. Como a Iris lembrou, eu fui e sou um professor de literatura e sempre acreditei que a literatura tinha e ainda tem o grande valor político de nos liberar, pelo menos parcialmente, do que nos oprime. Num tempo de estupidez fascista como o do Brasil de hoje, em que a ralé lumpen associada a militares patrocinados pela direita burguesa governa, é fundamental lembrar sempre a inteligência e a crítica. Aqui eu vou retomar referências a que eu recorri muitos anos atrás, quando eu tinha ficado chato ser moderno, mas eu não queria ser pós-moderno, então eu resolvi estudar a poesia satírica que se atribui a esse poeta luso brasileiro que é Gregório de Matos e Guerra, que viveu na Bahia na segunda metade do século XVII. E eu começo lembrando aqui que no século XVI as monarquias ocidentais elas formularam e fundamentaram princípios teológico-políticos que definiram e regularam o absoluto do poder delas e a perenidade da soberania que elas pretendiam ter. Nas doutrinas sobre o poder que então foram feitas, elas são extremamente sutis e, ao mesmo tempo, elas são muito pesadonas, cheias de uma erudição teológica, uma erudição filosófica e retórica. Nessas doutrinas, me parece que
sempre foi central ao estabelecimento de uma ligação necessária entre o Estado ao soberano. E uma relação que, além de necessária, ela foi também afirmada como uma relação sacra, ou uma relação sacralizada. E, nesse sentido, com a reforma protestante, Lutero, Calvino e as várias religiões derivadas do protestantismo, a gente sabe que a unidade da cristandade estava dissolvida e muitos temas laicos começaram então a aparecer e eles simultaneamente eles convergiam, necessitando do que então eles chamavam uma auctoritas em latim, uma autoridade, um princípio que os unificasse e dotando o poder temporal que os regulava dos atributos da transcendência. A gente sabe, então, que as principais monarquias da Europa nesse tempo, e eu penso aqui a Espanha, a França e a Inglaterra, elas então disputam com o Papa em Roma a palavra do Pai, de Deus, e que é classificado como a potência absoluta, Deus, a potência absoluta. Ao mesmo tempo, a gente sabe que o alargamento dos horizontes geográficos e o encontro de raças estranhas, de gentios, que ainda não se sabe muito bem se são humanos, se são animais ou que são, na Ásia e principalmente na América, passavam a transformar uma concepção muito tradicional de natureza humana. Nesse sentido, também a questão da moral era extremamente debatida e ela incluía a descrição dos costumes exóticos desses povos encontrados na Ásia e na América. Nesse sentido, a gente encontrava, como numa espécie de uma pré-história da antropologia, pergunta-se então, em muitos textos, se o índio, é o termo do Cristóvão Colombo, pelo equívoco, ele pensou que ele estava chegando na Índia, então, se o índio é homem. E as respostas eram capturadas numa teologia que era reciclada. Então, quer dizer, vários textos, então, são publicados de um gênero que é o Espelho de Príncipe, um texto de aconselhamento, de regras aos príncipes governantes, e eu acho que são exemplares aqui dois que tiveram uma importância gigantesca. Um deles é o Príncipe, do Maquiavel, e outro é Da Razão de Estado, do Giovanni Botero, que circularam muito. E nesses textos, então, se discute, já no século XVI, se o poder é um artifício ou se o poder é natureza. Se o poder surge da força e da astúcia, como os queriam os maquiavélicos, ou se ele surge de um pacto de sujeição, como afirmavam os católicos, ou se ele surgia da vontade imediata de Deus, como pregavam então os luteranos e os anglicanos. E uma questão que era sempre discutida nesses textos é se o príncipe está acima da força coercitiva da lei. E se a força coercitiva da lei, ela tem legalidade e se ela tem também uma força de legitimidade. E se a política prescinde da moral. E se tudo se subordina à vontade absoluta de um só, o que é a vontade? O que é a liberdade? O que são os privilégios dos súditos? Então a gente encontra inumeráveis conflitos de deveres e conflitos de poderes que evidenciam para a gente hoje um conceito de Estado em todo lugar, que no mínimo, como escreve um autor francês, que é o Robinet, que no mínimo era um conceito atormentado, um conceito atormentado de Estado. E nesse sentido também a questão da razão de Estado, que disciplinava essas questões todas, como lembrou Robinet, tinha as nuances opostas que tingiam a razão. Agora, eu acho que queria lembrar aqui, para falar a partir dele, um ensaio que sempre me pareceu decisivo
que eles ainda acho que está em francês, não sei se ele tem tradução para a nossa língua, que se chama L'héritage scolastique dans la problématique théologique politique de l'âge classique. Quer dizer, a herança escolástica na problemática teológico-política da era clássica. É do Jean-François Courtine. Ele, nesse ensaio, o Courtine demonstra que no século XVI e ainda no XVII, a instituição do político e a fundamentação da soberania, eles permaneceram essencialmente uma questão de herança e que a disputa pela verdade sobre a natureza do poder, então era, como diz o Curtino, fazendo trocadilho, era principial. Não era principal, mas era principial, pois sempre se tratava, em todas as disputas, de determinar o princípio que fundamentava a autoridade do príncipe, especificando-se com essa definição a autoridade desde o seu princípio enquanto autoridade. E, por outras palavras, o Jean-François Courtine lembra, a discussão do poder, ela sempre pressupunha e também sempre produzia um princípio fundador que lhe garantia a legitimidade. Então, a partir disso, eu gostaria de lembrar que na constituição desse tema da razão do Estado, que é nuclear em todas as doutrinas políticas que então são produzidas, foi sempre decisivo o recurso a teologemas, ou seja, unidades de referências teóricas, mas que são referências de fundamento teológico, religioso, que eram neotestamentários, buscados principalmente no Novo Testamento. E que com esses teologemas, então foram reinterpretadas as doutrinas políticas tradicionais, que agora passavam a ser apropriadas no século XVI pelos novos interesses de príncipes católicos, príncipes luteranos, príncipes calvinistas, príncipes que não eram religiosos, mas que eram maquiavélicos, e príncipes franceses galicanos, e príncipes que eram grandes seguidores de um romano, que é o Tácito, príncipes tacitistas. Quer dizer, havia várias possibilidades de orientação política. Nessa situação, os estudiosos lembram que os conflitos políticos dessas várias tendências, eles postulavam sempre uma instância autônoma e uma instância transcendente que fundamentaria o poder e legitimaria a autoridade real a priori. Antes de tudo, ela já estaria legitimada. Assim, como lembrou muito bem o Jean-François Courtine, os conflitos políticos, então, eles eram formulados como oposições e conflitos entre teologias. Quer dizer, a discussão política era político-teológica ou teológico-política. E, nesse sentido, obras como A República, do Platão, o De Officiis, ou Sobre os Ofícios, do Cícero, os Anais, do Tácito, a Cidade de Deus, do Santo Agostinho, o livro Etimologias, do Isidoro de Sevilha, os textos todos do direito romano, que eram relidos pelo viés de obras ditas medievais, como o Policrático, de um inglês, que é o John de Salisbury, ou então as obras do Santo Tomás de Aquino, como o De Regno, que todas incorporam a tradução latina que em 1260 foi feita da Política do Aristóteles. Todos esses textos, então, foram, entre muitos outros, as principais referências das doutrinas do poder monárquico absolutista. E em todas essas doutrinas, a fórmula razão de Estado era usada para significar
uma regra para significar um imperativo, em nome do qual o poder absoluto transgride o direito, alegando o interesse público. Essa ação, a gente sabe, ela sempre era acompanhada de três alegações ou três condições. Ou seja, as medidas excepcionais eram necessárias, um fim superior justificava os meios empregados e o segredo da decisão, ou das razões da decisão, devia ser mantido. E, nesse sentido, essa fórmula razão de Estado, com uma técnica de conquista, de conservação e de ampliação do poder, ela visava, antes de tudo, a manutenção da unidade interna dos vários reinos. E entendido sempre esses reinos como um corpo político, um corpo de ordens sociais e de estamentos fortemente hierarquizados e que garantiam, com essa hierarquia, a sua soberania contra inimigos externos. Então, nesse sentido, a fórmula razão de Estado, ela era entendida também como uma entidade que era extrínseca e até superior ao poder, que era o bem público ou o bem comum, em nome do qual o poder absoluto agia. Quando eu fui estudar essas coisas, eu fui ler muitos tratados do século XVII, e são tratados que retomam uma síntese de obras de Maquiavel, de Guicciardini, do Bodin e do Tácito, que foi uma síntese feita por um jesuíta, o Giovanni Botero, no seu livro Della Ragion di Stato, quer dizer, sobre a razão de Estado, que é um livro de 1588, em que se discute a natureza da hierarquia, o conselho externo dos privados, dos protegidos do príncipe, e o conselho interno da prudência. E ainda ele discute a fama dos grandes e a murmuração dos vulgares, as ocasiões, as medidas e os meios astutos e virtuosos de controle de ministros e de magistrados, de senhores e de servos, e os modos de manter a plebe, o povão, vamos dizer assim hoje, sempre ocupada, a plebe, com trabalhos, com divertimentos, com castigos, com festas e mesmo com guerras. Ah, Agora, do outro lado, as versões neoescolásticas, que são versões geralmente religiosas e versões do poder católicas, e elas são neoescolásticas porque no século XVI elas estão retomando as obras, principalmente do Santo Tomás de Aquino, de 1200 e tanto. Então, se diz neo, novamente escolásticas. Na verdade, elas permanecem escolásticas, mas fala-se de uma novidade da reativação do Santo Tomás ali nessa circunstância do 16. Elas sempre são seduzidas pelo realismo político da obra inimiga delas, da obra ateia do Maquiavel. E então elas propõem contra o Maquiavel, elas propõem o que elas chamam a verdadeira razão de Estado, e que se funda sempre nas virtudes cristãs, constituindo outras codificações rivais do poder, como irracionalidade, excepcionalidade, imoralidade, falsidade, heresia. É, por exemplo, que no século XVI a Igreja Católica fala da obra do Maquiavel. Ele é herético, ele é falso, ele é imoral, ele é excepcional, ele é irracional. Eu lembro aqui um texto que eu li em Portugal uma vez, que é a Suma Política, que em 1650 o autor, Sebastião César de Menezes, que era bispo de Coimbra, ele ofereceu ao príncipe Dom Teodósio de Portugal, e onde ele define razão de Estado. E ele, catolicamente, ele define a razão de Estado
é uma arte virtuosa, e arte no sentido grego-latino de técnica, é uma técnica de governo das coisas públicas e comuns, como ele diz. E ele diferencia essa arte da razão de Estado da ética e da econômica. E ele diz que a ética e a econômica, elas se ocupam de coisas particulares e domésticas. E ele afirma, o Sebastião César, que as três artes, a ética, a econômica e a arte da razão de Estado, elas se subordinam entre si, de modo que a ética é requerida para a econômica. E a econômica, ou a economia, a gente diria hoje, é requerida para a política, que as inclui. E, nesse sentido, a política é, das três técnicas, das três artes, a mais nobre de todas elas. E, nesse sentido, eu lembro aqui um livro moderno, que é o livro de um historiador teórico português, que é o Martim de Albuquerque. Ele tem um livro muito bonito chamado A Sombra de Maquiavel e a Ética Tradicional Portuguesa. Ele faz um estudo exemplar, um estudo magnificamente bem feito dessa Constituição Católica em Portugal, no século XVII, de Maquiavel como político, mas termo que então significa também falso. Ele é um político, ou seja, ele é falso. Falso como Maquiavel é falso. Agora, um autor germânico, que é o Meinecke, ele informa que essa expressão razão de Estado, ela foi usada pela primeira vez em 1547, com o sentido moderno de excepcionalidade. E a gente encontra essa expressão na obra de um italiano que é o Giovanni della Casa. Agora, já no início do século XVI, a noção do Giovanni della Casa, ela foi sistematizada pelo Maquiavel. E a obra do Maquiavel, que recorreu à ideia da razão de Estado, ela se tornou, então, o divisor de águas das doutrinas sobre o poder e sobre a razão de Estado. E quer dizer, ainda que ele não tenha usado a própria fórmula, a partir da obra dele, O Príncipe, a, a, a noção de razão de Estado passou a ser entendida como uma regra permanente do Estado, cuja única lei seria, a lei do Estado, a necessidade da sua autoconservação. Antes de tudo, o Estado teria como finalidade a sua autoconservação. Agora, a gente sabe que, ao contrário de Maquiavel, que se baseou para escrever na experiência imediatamente empírica da luta política entre as cidades italianas, a gente sabe que as versões católicas, elas se caracterizaram, antes de tudo, por discutirem um princípio transcendente que fundamenta, conserva e amplia a ação política. É o caso aqui de uma outra obra influentíssima do Giovanni Botero, que retomou a expressão medieval ratio status, razão de Estado, em latim. Tradicionalmente, ratio status, em latim medieval, não significava o princípio de exceção maquiavélico, que é combatido pelos católicos como imoral, mas nomeava um princípio permanente de ação do poder que, teoricamente, se conformava sempre à justiça e que era definido de modo cristão como a paz dos vários interesses da sociedade unificados em torno da noção de bem comum. Aqui eu tirei umas notas, a gente pode discutir depois, de como o grande jesuíta, que é Francisco Soares, num grande livro dele, que é o De Legibus, de 1612, ele justamente vai fazer o conceito de três leis: a lei eterna de Deus, depois a lei natural do mundo e depois a lei positiva ou a lei humana, relacionando as três para definir justamente aquilo que deve ser a ordenação política justa
e correta da sociedade e que acaba sendo um elemento, essa doutrina do Soares, divulgado, por exemplo, na colonização portuguesa da América, e a gente vai encontrar esses conceitos debatidos, por exemplo, pelo menos até o século XIX, até a independência aqui no Brasil, organizando as práticas, né? Agora, a gente sabe que, tradicionalmente, a ideia, então, de que na antiguidade, ah, o Santo Agostinho, a gente lembra, já tinha escrito na Cidade de Deus que onde não há justiça, não há república. É uma coisa para a gente pensar bem hoje, é que Santo Agostinho está muito atual nesse tempo dessa ralé bolsonarista. Quer dizer, onde não há justiça, não há república. Agora, para definir, então, o poder absolutista como monopólio da violência militar, da violência jurídica e da violência fiscal, o Giovanni Botero, ele inventa e propõe o modelo de uma corte. Como dizia o Leroy Ladurie, a corte é o lugar geométrico das hierarquias. É um lugar que centraliza o poder e que é simultaneamente difundido para todas as ordens sociais e as ordens políticas do reino como padrão da excelência humana. E aí a gente sabe que desde o fim do século XV, e principalmente já no século XVI, há uma tríade, uma trindade cortesã de discrição, prudência e paciência, que já tinha sido muito debatida pelo Castiglione no livro dele, Il libro del cortegiano, o livro do cortesão, e que se tornou fundamental na política do século XVII, na política que hoje a gente chama, com um grande anacronismo romântico positivista, de barroco, que eles, nesse tempo, eles nem conhecem esse conceito. E se tornou fundamental porque essa tríade, discrição, prudência e paciência, ela é aquilo que define o príncipe perfeito, que o Botero, no tratado dele, ele exemplifica com vários nomes, entre eles o rei Dom João II de Portugal, o Afonso de Aragão e o Francisco I. Agora, esses textos, eles fazem distinções extremamente particulares, minuciosas e extremamente eruditas entre sagrado, profano, puro, impuro, bastardo e legítimo, e sempre ah, eles propõem exemplos de ação, de boa ação política, mas propondo virtudes, e aí eles vão reciclar as virtudes na ética aristotélica, relida por um Santo Agostinho, relida por um São Tomás de Aquino, como modelos do príncipe. E sempre pressupondo também noções cortesãs de conveniência, de decoros, de padrões de educação, de refinamento de maneiras, etc. Agora, a gente sabe que, de modo geral, nas versões católicas e nas versões luteranas, protestantes, desse tema da razão de Estado, tanto as luteranas quanto as católicas, opostas a Maquiavel, porque Maquiavel é ateu, sempre é um conceito que deve haver em qualquer sociedade uma unidade de integração das várias partes do corpo político, a cabeça mandante. Então, quer dizer, o modelo é orgânico, é um modelo organicista, o modelo é o corpo humano. E a ideia é que, assim como todos os membros do nosso corpo obedecem à nossa cabeça, que é racional, um bom reino, para ser bem governado, ele tem que ter todas as partes, desde os pés camponeses, passando pelos braços guerreiros, até chegar à cabeça real que o governa, ele tem que ter unidade. E essa unidade é uma unidade de integração. Quer dizer, as partes devem estar todas integradas.
E, nesse sentido, quer dizer, a gente sempre encontra um conjunto muito grande de metáforas organicistas que estão sempre propondo a ideia do corpo político e sempre a ideia de que a sociedade é um corpo de ordens e um corpo de estamentos, ordens de subdivisões dentro das ordens sociais, subordinadas a um só, que é o rei. E sempre o modelo do corpo humano definido escolasticamente via Santo Tomás de Aquino, em que o tronco e os membros se subordinam à cabeça. E outra alegoria que a gente encontra na representação da política católica é a de um navio que está sempre conduzido por um piloto firme, que é o bom governo, o rei, através de um mar tempestuoso, que são as dificuldades políticas, as crises econômicas, etc., até um porto seguro onde encontra a paz. E, ao mesmo tempo em que luta contra os perigos que ameaçam o barco do Estado afundar, o bom piloto sempre o conduz a um porto seguro, e é sempre uma alegoria, e uma alegoria muito óbvia, muito transparente. A ideia de que o bom governante, ele atravessa as crises visando sempre a finalidade superior do governo. Agora, a gente encontra essa metáfora do corpo como metáfora do Estado substancializada em textos, vamos dizer, neoescolásticos, do século XVI e XVII. No caso de Portugal, que é o mais próximo de nós, essa metáfora do corpo ela foi apropriada e usada na doutrina do pacto de sujeição, ou do corpo místico do Estado, feito pelo grande jurista, pelo grande filósofo jesuíta, que é Francisco Soares, no De Legibus, o grande texto dele latino, de 1612. E ela se tornou, essa doutrina do Soares, um dos fundamentos do direito absoluto e do direito ordinário também no Estado do Brasil e também no Estado do Maranhão e Grão-Pará, onde ela regia o exclusivo monopolista e ela regulava a ação jesuítica, por exemplo, na catequese de índio. Agora, um colega nosso, que é o Alcir Pécora, da Unicamp, ele demonstrou, por exemplo, que quando a gente lê a obra de um grande jesuíta também do 17, que é o Antônio Vieira, que o Antônio Vieira sempre na ação dele, ele é muito ortodoxo e que ele sempre leva a ideia, uma coisa que ele vai buscar no Soares, que é a ideia de uma hierarquia do pacto de sujeição, quando ele trata dos negócios de índios e de cristãos novos, dos negócios de holandeses e do Quinto Império, fazendo sempre com que a noção de razão de Estado dependa da ocasião, mas sempre definindo a ocasião catolicamente como um conjunto de concursos, um conjunto de fatores que, quando nós vamos agir, nós devemos examinar, porque eles favorecem o nosso livre-arbítrio ah, numa causa que é livre. E também demonstram que a capacidade de aplicação de medidas exatas no momento oportuno, quando a gente é governante, depende, por vezes, muito infelizmente, depende das circunstâncias, das pessoas com quem a gente trata e dos meios históricos e dos instrumentos objetivos que nós dispomos. Então, nesse sentido, quer dizer, o conhecimento das finalidades do governo é inútil, como lembrou Soares e como lembra sempre o Vieira, quando faltam os meios. E os ministros do Estado, que são excessivamente astutos, espertos, sempre inventando medidas e meios, quase nunca aplicam esses meios para o fim coletivo do bem comum, porque, na medida mesma em que eles são astutos, eles desprezam o que é honesto e só querem o útil quando o útil é o próprio, quando é o próprio bolso, inclusive.
E, nesse sentido, quer dizer, a gente vai encontrar nessas doutrinas que circulam no século XVI e no XVII, no mundo protestante, no mundo católico, em regiões onde o catolicismo e o protestantismo aparentemente estão ausentes, porque o governante é maquiavélico, a ideia de que há uma doutrina e que é uma doutrina médica dos quatro humores que constituem o nosso corpo, que dá receita para um governante escolher os seus ministros. Quer dizer, a ideia de que dos quatro humores e dos quatro temperamentos que os homens podem ter, o moderado é o que mais convém ao poder, pois a mistura do humor sanguinário com o melancólico, ela tempera o excesso de agitação do sangue. E que é a moderação que marca a presença senhoril, a presença do Senhor, e que inclina o governante à justiça, à magnanimidade e à clemência. Daí, desde então, essa ideia de que o bom governante ele é pausado, moderado, magnânimo e clemente. Agora, quando o governante é fleumático, ele é mais para servir do que para mandar, porque o fleumático ele sempre tem um entendimento fantasmado por suspeitas e que um temperamento moderadamente colérico ele mistura bens e males. Ele está sujeito às alterações do humor, mas ele é variável e sempre menos grave do que pede a majestade de um bom príncipe. E quanto ao melancólico, imagine o Hamlet. O Shakespeare usou essa doutrina no Hamlet. Ele não faz o príncipe majestoso e nem de ânimo grande, como a gente necessita, mas torna o príncipe engenhoso, muito agudo, mas ao mesmo tempo caladão, parcimonioso. Agora, e se a gente tem um ministro que é desse tipo, excessivamente agudo, ele nunca vai fazer o que é mais fácil e conveniente, porque ele está sempre procurando novidades e resoluções que terminam sendo imprudentes. Agora, um ministro de grandes partes, um ministro muito nobre demais, muito aristocrata demais, ele fica ofendido de obedecer a um homem inferior a ele, embora seja mandante, que é incapaz de grandezas. E a ideia, então, que o Conselho de Ministros não deve ultrapassar a inteligência do príncipe, como hoje no Brasil, quer dizer, os ministros de Estado não ultrapassam a inteligência do Bolsonaro. Agora, no comentário, a ideia de que a constituição do reino como um corpo político feita pelo Tomás de Aquino sempre se relacionava ao terceiro modo da unidade dos corpos. É uma concepção que propõe assim que a perfeição do nosso corpo orgânico, biológico, ela resulta da integração harmônica dos diversos membros dele, que são instrumentos para um princípio superior que é a nossa alma. Então, a ideia de que a unidade do nosso corpo, ela pressupõe duas coisas básicas: a pluralidade de membros que nós temos no nosso corpo e a diversidade das funções de cada membro, numa integração de todas as partes, que é ordo, que é ordem. E nesse sentido, a ideia é que, por analogia, diz o Santo Tomás de Aquino, o corpus hominis naturale, o corpo natural do homem, ele é um termo de comparação com outros corpos, como a sociedade, que é um corpo político. E nesse sentido, o Santo Tomás fez a comparação por meio do termo caput, a cabeça, propondo que a cabeça é a sede da razão e que então a gente estabelece uma analogia de proporção. O Santo Tomás faz: Deus está para o mundo, assim como a cabeça está para o corpo. E quando ele transfere essa proporção para a sociedade, o Santo Tomás diz:
A cabeça está para o corpo, assim como o rei está para o reino. Então, a ideia de que, como princípio regente da sociedade, que analogicamente é um corpo de membros, partes, ordens, estamentos, o rei é a cabeça, o rei é a razão suprema do reino. A ideia, então, de que, como cabeça, o rei dirige o reino racionalmente, assim como a cabeça racionalmente dirige o nosso corpo. Assim, a ideia é que, se a ação da cabeça tem por fim a harmonia e a ordem racionais do corpo, a ação do rei tem por fim a harmonia e a ordem do corpo político, que é a sua sociedade. Assim, e se a função de cada parte do corpo é servir de instrumento para o todo do nosso corpo, do mesmo modo, cada súdito individual ou cada ordem social de um reino, eles devem se integrar hierarquicamente como obediência. Então, quer dizer, esse modelo orgânico, esse modelo organicista do corpo, servindo, do corpo humano, servindo de modelo para um corpo político de ordens sociais, estamentos sociais subordinados a um só, o rei cabeça, a gente vai encontrar ainda no De Regno, um texto do Santo Tomás de Aquino, o De Regno, na parte 2 dele, e no capítulo 2 da parte 2 do De Regno, sobre o reino, o Santo Tomás afirma o seguinte, que o bem de qualquer ação que se faça pressupõe uma adequação dela ao fim para o qual ela é feita como ação. Então ele vai dizer que, quando a gente governa um ser, a gente deve conduzi-lo como convém à finalidade que é requerida pela natureza desse ser. E aqui aparece nesses tratados, nesses textos, mas também na pintura de época, em desenhos, em gravuras e também em textos de poesia e de prosa, e nos próprios tratados, aparece a antiga tópica política e retórica do piloto e do barco. Fala-se assim que um navio está governado quando a habilidade do piloto o conduz sem danos ao porto por um caminho reto. E, mantendo a analogia, a ideia é que, assim como uma coisa qualquer está ordenada a uma finalidade extrínseca, como um navio que deve atingir o porto, do mesmo modo, o ofício daquele que governa consiste não só em conservar inata a coisa nela mesma, mas, além disso, em conduzi-la a seu fim. Quer dizer, a gente está num mundo em que, devido ao cristianismo, é um mundo pensado inicialmente como um mundo criado e que, por ser criado por um ser superior, um Deus, ele tem necessariamente uma ordo, ele tem uma ordem que relaciona suas partes, seus membros, e que os integra segundo um princípio de subordinação a um órgão superior, que é uma cabeça orientada racionalmente por uma alma que existe no homem. E, nesse sentido, quer dizer, há sempre proposta nessas doutrinas, nesse tempo, a questão da finalidade da ação. E sempre a ideia de que é preciso afirmar que o fim de toda a multidão e o fim do indivíduo. E vai dizer o Santo Tomás, novamente reciclado sempre nesses tratados: se o fim do homem fosse um bem qualquer que existisse nele mesmo, e, do mesmo modo, o fim último da multidão que vai ser governada fosse o de adquirir um bem e se manter nele, e ainda, se esse fim último consistisse na vida e na saúde, isso seria encargo de um médico. Se o fim último da multidão fosse a saúde, isso é tarefa de um médico. Mas, diz o Santo Tomás, o fim da multidão agrupada em sociedade é o de viver de acordo com a virtude. E a ideia, então, que vem
do Santo Tomás, que os homens se reúnem para levarem juntos uma vida boa, que é a vida virtuosa e que é o fim de toda a sociedade humana. Agora, se o homem vive segundo a virtude, está ordenado por um fim posterior, que vai consistir no gozo de Deus depois da morte. Logo, a ideia que vem é de que é preciso que a multidão humana tenha a mesma finalidade que o indivíduo. Então, a ideia de que o fim último de qualquer sociedade não é viver segundo a virtude, mas pela vida virtuosa atingir o gozo de Deus. E é esse conceito que é o pressuposto do Giovanni Botero, que ensina o príncipe a boa navegação católica pelos mares da heresia protestante e pelos mares do ateísmo maquiavélico. A gente sabe que logo depois da publicação dela em italiano, em 1588, a obra do Giovanni Botero, ela teve dezenas de traduções em várias línguas da Europa, principalmente espanhol. E ela circulou na Península Ibérica durante todo o século XVII, e ela se tornou um dos fundamentos principais da doutrina da política católica do Estado português. Ah, Esquematicamente, eu acredito que a gente pode dizer que a política católica defendida pelo Botero é aquela que já havia sido fundamentada nas doutrinas justnaturalistas de juristas dominicanos e de juristas jesuítas da chamada Segunda Escolástica do século XVI. Eu lembro aqui alguns deles, como o Molina, o Bellarmino, o Ribadeneira, e que seria esses juristas e essa doutrina escolástica ainda retomada pelo grande Francisco Soares na primeira década do século XVII, quer dizer, quando ele escreve os seus tratados de política. A gente sabe que esses textos todos, eles são uma defesa ultramontana do poder espiritual do Papa, que então estava ameaçado pelas pretensões de reis europeus, que eram adeptos da teoria luterana do direito divino, e também ameaçado por outros reis católicos que disputavam a jurisdição em assuntos espirituais e que até então tinha sido atributo de Roma. Quer dizer, esse tratado do Giovanni Botero e os tratados católicos que o seguem, eles são caracterizados pelo antimaquiavelismo, pelo antiluteranismo e, genericamente, por uma luta de foice contra a heresia, como lembrou um historiador português, o Torgal, o Luís Reis Torgal, que em Portugal a política se afastava da perspectiva da tolerância e da conciliação, e a moda do galicanismo francês, ela era definida e praticada com sentido de cruzada, um sentido de defesa integral do catolicismo e da monarquia absolutista, que foi doutrinada como tendo uma origem divina indireta e resultado de uma mediação popular segundo um pacto de sujeição e a decorrente hierarquia dos privilégios, desde os grandes marqueses até lá embaixo, os fidalgos puxando o saco dos reis na corte. Agora, a obra do Botero, ela faz apologia desses princípios teológico-políticos que foram reciclados numa jurisprudência católica que sacralizou o Estado monárquico, principalmente em Portugal e Espanha. Na medida em que a gente sabe que no século XVI e XVII, muitas regiões do que hoje é a Itália estavam sob o domínio da Espanha e que Portugal também fazia parte, nesse tempo, do que o Torgal chamou de Bloco Católico Europeu, era muito rotineiro a troca entre cidades italianas e a Península
ibérica durante a chamada União Ibérica, entre 1580 e 1640, quando Portugal foi espanhol, foi dominado pela Espanha. E se estendeu essa relação para as colônias americanas, a Nova Espanha, o Peru e o Estado do Brasil. Nesse sentido, quer dizer, os conceitos do Giovanni Botero, eles se encontram presentes em vários autores espanhóis e luso-brasileiros do século XVII, mesmo quando a obra dele não é diretamente citada. Era quase como o ar que eles respiravam e eles estavam citando o Giovanni Botero, até mesmo sem saber. Ele formava uma espécie de ideologia. E isso talvez ocorresse porque a obra dele foi, antes de tudo, uma espécie de compêndio, uma jurisprudência, quer dizer, um conjunto de bons usos, quase uma pragmática, de casos exemplares, que também a gente encontra em vários outros discursos contemporâneos, que então eram ensinados nos cursos de direito canônico na Universidade de Salamanca e na Universidade de Coimbra, formando justamente esses homens que participariam do governo português ou do governo espanhol e que vinham para as Américas, a América espanhola e a América portuguesa, ah, exercendo várias funções de administração, de governo, e trazendo também pelas ordens religiosas, principalmente jesuítas, mas também outros, como franciscanos e dominicanos até, essas leis e essas regras que eram reproduzidas na América. E nesse sentido, quer dizer, a gente uh, percebe que há um conjunto de esquemas exemplares que são propostos para que um príncipe sempre vá na direção de coisas que são úteis e se afaste do que é prejudicial, ouvindo a voz da razão iluminada pela luz natural da graça inata. A graça inata, catolicamente, ela está sempre lá, que nem um grilo falante na nossa mente, dizendo isso é pecado, não faça isso, faça aquilo, papapá, e lembrando um exemplo de um santo, de uma santa, de um mártir, que fez aquela boa ação para nós quando nós somos católicos, né? Quer dizer, que faz distinguir o bem e o mal nas ocasiões do nosso livre-arbítrio. Então, nesse sentido, esse texto do Botero dá razão de Estado, inicialmente della ragione di Stato, mas agora em português da razão de Estado, a gente sabe, ele tem 10 livros, eles são divididos em capítulos de extensão e distribuição muito irregular. Por exemplo, o livro 9 ele tem 23 capítulos, o livro 3 tem só 4. E ele formula conselhos. E ele se inclui num gênero que a gente sabe que provavelmente surgiu nas cidades da Toscana e que no século XIII ou estavam em lutas contra o imperador ou em luta contra o Papa, que é um livro chamado Speculum Principis, Espelho de Príncipe, ou Leal Conselheiro, e que durou até a Ilustração, até o Iluminismo, até o século XVIII. Esse livro foi feito, refeito, reeditado em milhares de títulos exemplares. E esse gênero, ele é sempre isso, ele é um conjunto de aconselhamentos ético-políticos que visam a educação do bom príncipe perfeito, que é o príncipe católico, e que é definido sempre como um tipo de virtudes que são, ao mesmo tempo, guerreiras. Ele é um guerreiro, ele é um homem do cavalo, da lança, da espada, ele conhece estratégia, ele conhece lutas, mas também letradas, ou seja, ele lê latim, ele conhece os bons autores católicos e ele é um homem culto, no sentido de cultivado. Agora, no primeiro capítulo, não sei se eu chateio muito falando disso, no primeiro capítulo da Razão do Estado,
O Botero, ele define o tema, ele define o que é razão de Estado. Eu tenho aqui a tradução. Ele diz assim: Estado é um domínio firme sobre povos, e razão de Estado é o conhecimento de meios adequados a fundar, conservar e ampliar um domínio desse gênero. E ele reconhece que, para falar de modo absoluto, a noção de razão de Estado ela está sempre referida a três partes da definição que ele deu dela: fundar, conservar e aumentar. Ou seja, a dominação, e ele também reconhece que quando a gente funda e a gente conserva e a gente amplia o nosso poder, a gente também está dominando. E ele reconhece que para fazer isso, a gente tem que aprender as técnicas de hierarquizar politicamente as medidas que nós tomamos com o nosso poder. Assim, a ideia que a gente vai encontrar nesses textos todos, já do século XVI, mas no século XVII até o XVIII, é a ideia de que a razão de Estado ela implica mais estreitamente a ideia de conservação do que as outras funções de fundação e aumento do poder. Quer dizer, antes de tudo, como eu conservo o que eu já tenho? E depois, a ideia principal é de que a conservação é mais importante, porque quando eu conservo o poder que eu tenho enquanto um governante, isso implica também medidas que são associadas a um grande conservadorismo político. Eu não gosto das novidades, eu devo evitar as inovações. E é o que a gente encontra esse grande conservadorismo da chamada política católica. E das outras duas, quer dizer, a ampliação do poder é a mais importante do que a fundação do poder. E logo depois, o Botero justamente vai propor que na exposição sobre a razão de Estado que ele faz, e há então em ordem decrescente as técnicas de conservação, depois as técnicas de ampliação e só no final as técnicas de fundação do poder. Agora, ele sempre vai propor que a razão de Estado supõe que o príncipe, que o homem, o tipo que governa, ele é um artesão e que o Estado é a matéria do poder. Então, assim como um artesão pega um pedaço de madeira e com a sua faquinha, com a sua goiva, com o seu buril, ele esculpe uma imagem, o Estado também é uma matéria onde o príncipe aplica a sua arte de governar para conservar o que ele já tem. Então, quer dizer, essas técnicas de conservar ah, são mais importantes do que o meio de fundar ou de aumentar. O Botero vai dizer assim: os meios com que eu fundo a minha propriedade, o meu Estado, e os meios com que eu o aumento são a mesma coisa. E ele escreve, eu traduzi aqui, o começo e os lugares são da mesma natureza. E outra distinção básica, e que também aparece sempre na doutrina do direito português, do antigo regime, do antigo Estado, é a que divide o poder em poder absoluto e poder ordinário. Então, a gente encontra nessas definições jurídicas é aquilo que se faz por razão de Estado são coisas que não podem ser reduzidas à razão ordinária, à razão comum, porque elas são coisas que estão acima do direito comum. E, no caso, é a ideia de que a razão do Estado é uma entidade sempre muito mais ampla e que ela se corporifica num tema que é central nos papéis que quando a gente lê, a documentação toda desse tempo, que é a ideia de bem comum. Quer dizer, na ideia de bem comum, a ideia de que o interesse particular dos indivíduos e o interesse coletivo, o interesse geral do todo social, teoricamente estão fundidos juntos como harmonia. Então, a ideia de que as medidas que o príncipe toma em nome da razão de Estado
elas não têm uma finalidade diferente, diversa da finalidade do interesse dos particulares. Mas a manutenção da harmonia dos particulares, dos interesses particulares entre eles, com o interesse superior da comunidade. Então, a ideia de que cada macaco no seu galho e que cada um cumpra aquilo que é próprio do seu estamento, ou do seu estatuto, ou da sua ordem social no todo, para que ele faça o seu papel, visando sempre o interesse superior da comunidade como um grande corpo político, que é um corpo místico, mas místico no sentido não necessariamente metafísico, mas místico num sentido que o termo místico tem, que é unido, unido em paz. Agora, desse modo, a doutrina da razão do Estado implicava imediatamente questões teóricas e questões filosóficas e questões até metafísicas, mas eram questões sobre a natureza do poder e a pessoa do príncipe. Aí vem uma pergunta: o príncipe é legibus aligatus, ou seja, o príncipe está obrigado pelas leis do reino, ou ele é legibus solutus, ele está livre ou acima das leis? O Botero ele vai buscar numa noção do Aristóteles e numa noção cristã que releu Aristóteles, ao se definir virtude, para responder à questão. Ele diz que o príncipe não está livre das leis, que o príncipe não está acima das leis e que o príncipe, ele vai dizer, não o que o príncipe deve fazer, mas ele, no tratado, vai dizer o que o príncipe deve saber. E por isso ele vai formular temas muito tradicionais sobre a prudência política. E ele acaba, então, propondo, Giovanni Botero, uma equivalência de política e de razão de Estado. E aí a ideia de que o príncipe deve saber, o que o príncipe deve saber, ela é feita segundo um jurista medieval inglês, que é o Salisbury, que é assim, é uma bela em latim, rex iliteratus asinus coronatus, quer dizer, um rei iletrado é um asno coroado. Um rei iletrado é um asno coroado. E a ideia do Botero e do Salisbury e outros, o saber letrado do príncipe, antigamente, ele se reduzia só ao conhecimento das escrituras, bastava ele conhecer o Velho e o Novo Testamento. Mas agora, a ideia, a partir do século XVI, é que na educação do príncipe, ele deve aprender, além das letras, nas letras, ele deve saber história, poesia, filosofia moral e conhecimentos técnicos úteis para administração e para a guerra. E, nesse sentido, a ideia de que era preciso, então, formar o príncipe por meio de saberes que formavam o bom soberano. E aí, então, a ideia, se o príncipe deseja manter o Estado obtendo honra, fama e glória, ele deve necessariamente, acima de tudo, ter o elenco completo das virtudes cristãs, as virtudes cardeais e as virtudes teologais de preferência. E nesse sentido, a gente vai encontrar no Botero e nesses centenas de textos que retomam o Botero e que são editados e que estão sempre discutindo a questão do poder do príncipe e do bom príncipe católico, no caso de Portugal, é sempre uma oposição fortíssima a Maquiavel e que propõe sempre que o objetivo do príncipe é efetivamente a honra, a fama e a glória, mas que a honra, a fama e a glória não precisa necessariamente ser virtuoso, é o que diz o Maquiavel.
E aqui eu tenho um texto aqui do Maquiavel que é muito interessante, isso que é criticadíssimo pelos cristãos. Ele diz assim: o príncipe é necessário que possua ânimo disposto a voltar-se para a direção a que os ventos e as variações da sorte o impelirem, e não partir do bem, mas podendo saber entrar para o mal, se a isso estiver obrigado. O príncipe deve, no entanto, ter muito cuidado e não deixar escapar da sua boca expressões que não revelem as 5 qualidades mencionadas, devendo aparentar à vista e ao ouvido ser todo piedade, fé, integridade, humanidade, religião. Quer dizer, o Maquiavel está propondo técnicas da hipocrisia, do fingimento, mas que é útil para manter o nosso poder e a nossa situação segura no poder. Né? E, nesse sentido, eu tenho mais coisas, eu não sei se eu tenho tempo ainda para falar. Se eu... João, o professor já deu 1 hora, então talvez, se Eu você tinha, quiser encerrar, e a gente faz uma rodada de questões, mas fica à vontade. sim, eu vou acabar aqui. Então, eu estava levando essa discussão toda para a gente pensar o seguinte: se a gente supõe a determinação teológica nesse tempo da metáfora do Estado como corpo, um corpo político de ordens sociais subordinadas a um só, que é o rei, e se a gente também pensa numa noção geral da reação católica, é que o governante necessariamente deve se subordinar ao poder espiritual, que é representado de modo absoluto pelo Papa em Roma, a gente vai ver que nas doutrinas o rei, como cabeça do corpo político do Estado, ele não tem nenhum superior. Como se diz em latim, ele é legibus solutus, legibus absolutus. Ele é livre das leis. Pois na pessoa dele, que é a pessoa de um homem, que é uma pessoa física, mortal, pecadora, falível, se encarna a pessoa pública do povo, que se alienou do poder num pacto de sujeição, num pacto de subordinação, e que justamente por isso faz com que a pessoa pública do rei ela seja imortal e infalível. Sempre foi um equívoco, eu sempre me diverti muito quando a gente ouvia que, quando o Luís XIV dizia l'état c'est moi, que ele estava se referindo à pessoa particular, individual dele, como se ele fosse um déspota asiático, porque a fala dele, quando o Luís XIV dizia l'état c'est moi, ele estava se referindo justamente à instituição da sua pessoa pública. Como um monarca absolutista, investido do poder, que governava a comunidade subordinada e súdita a ele num pacto de sujeição. Então, quer dizer, a ideia que a gente encontra nesses tratados todos é que o rei cabeça do corpo político do Estado, ele mantém a justiça, ele mantém a paz do bem comum, do reino. E que, teoricamente, a paz do bem comum do reino é a finalidade da razão de Estado. Agora, no caso, é de novo Aristóteles, a política do Aristóteles, que permite distinguir entre uma forma correta de governo, que é interessada no bem comum do todo, e formas viciosas, formas tirânicas, em que domina o interesse particular do rei ou de um grupo do reino. Um dos principais argumentos nacionalistas da Guerra da Restauração de Portugal, no século XVII, contra a Espanha, é que ela era uma guerra justa, pois os reis espanhóis eram tiranos que governavam Portugal sem que a população portuguesa tivesse consentido em se alienar do poder num pacto de sujeição a eles. Então, nesse sentido, quer dizer,
a gente teria que discutir, não dá tempo, mas outra coisa também que os juristas da Contra-Reforma Católica determinaram o tempo todo, e isso foi ensinado no curso de Direito em Coimbra e também em Salamanca, era sempre a ideia de que o poder ele pertence a priori e por direito natural ao povo. E que o povo, ele é um estado de natureza anterior ao momento em que ele transfere o poder que está nele ao rei, que é um só que o governa. Então a ideia de que o povo, nesse estado de natureza, antes de transferir o poder a um só, que é o rei, o povo era um único corpo místico, um único corpo místico no sentido do Soares, que era uma única vontade unida, uma única vontade unificada. Mas chegou um momento mítico em que o povo diz: nós não queremos o poder que nós temos e nós vamos transferir a um só que vai nos representar. Então, a ideia que vai ser defendida pelo Soares é que, nesse momento mítico, em que os homens abandonam praticamente um estado de natureza e eles transferem o poder, constituindo uma sociedade política, para um só, que é um rei, também se constitui a lei positiva que reflete no seu ordenamento jurídico a lei natural que reflete na sua moralidade explícita e implícita a lei eterna de Deus. Então a gente vai encontrar também, a gente teria mais elementos para discutir, e quem faz isso é justamente o Francisco Soares no De Legibus, a relação dessas três leis. A lex eterna de Deus, a lex naturae, ou a lei do mundo e da natureza, e aí a lex humana, ou a lei positiva que os homens fazem para se governar. A relação das três leis, a lei positiva, a lei natural e a lei eterna, fundamentam essa relação, a natureza do poder e as medidas justas ou injustas, corretas ou incorretas, morais ou imorais, violentas ou pacíficas, que o poder lança a mão para se manter, para se ampliar e para continuar dominando. Quer dizer, a gente teria que discutir, não dá tempo, mas, por exemplo, as respostas protestantes e as invenções protestantes, luteranas, calvinistas, a esse regramento católico do poder absoluto dos reis. E a gente teria também que pensar o que propõe maquiavélicos e o que propõe outros seguidores do Tácito, e quando eles enfrentam católicos, eles enfrentam protestantes. Mas, infelizmente, isso seria matéria para a gente fazer um curso e durante muito tempo discutindo essas velharias todas. Eu espero ter podido falar alguma coisa que tenha sido útil para vocês, porque professor é um bicho muito chato, né? E causa um tédio e fala, blá, blá, blá. Eu agradeço muito a atenção e a generosidade de vocês comigo e eu espero ter colaborado com vocês de maneira pertinente. Muito obrigado a vocês que me convidaram e a vocês que me ouviram com tanta paciência. Muito obrigada, professor. Realmente uma esplêndida, né, incursão, como só o senhor sabe fazer, por esses textos, né, que são, enfim, que formam realmente uma cadeia, né, de conhecimentos e de saberes é, ligados às artes de governar. Nós temos várias perguntas aqui, eu queria lhe propor fazer dois blocos, né, de três, eu vou ler as questões dos colegas e dos estudantes, e daí o senhor responde e faz mais uma rodada, tudo bem? Sim, Iris, muito obrigado. Eu queria lembrar uma coisa que o Gustavo Flaubert dizia. Quando perguntaram para ele por que você reconstruiu Cartago para escrever Salambó, ele disse assim: é preciso estar muito triste para reconstruir Cartago.
Quer dizer, agora eu quando fui estudar essas velharias, eu não estava triste, ao contrário. E é legal, eu estudei essas velharias todas para uma coisa que eu acho que quem é um professor, um intelectual brasileiro, ele deve fazer duas coisas, hoje mais que nunca fundamentais. Ele deve teorizar, teorizar, teorizar e destruir, destruir, destruir. Principalmente o que está aí. É um dever político, é um dever patriótico. Destruir o que está aí, o quanto antes. No passarão, a gente tem que pensar isso com a passionária aquela gente que foi morrer na Espanha, contra fascista. E, nesse sentido, eu acho que deve ter algum valor estudar essas velharias. Deve ter. Um valor de afirmar uma resistência, uma coisa por aí. Né? Eu estou velho, eu não vou durar muito, mas eu penso que enquanto eu estou por aqui, a gente precisa pensar nessas coisas. Importante dizer também aos nossos a assistência dessa conferência que o professor vai receber o título de professor emérito da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas em breve. A cerimônia ainda não foi marcada, mas eu acho que para todos nós, né, isso será, enfim, uma honra e uma grandeza que lhe cabe. Os colegas são equivocadamente muito generosos. Isso aí. Mas, enfim, vamos lá. Eu queria, então, agradecer as perguntas. O nosso colega Eduardo Sienkiewicz, que fez uns comentários, ele diz: Pedro II de Portugal é elogiado no breve compêndio Narração de Rocha Pita, que estou estudando como um bom governante, entre outras coisas, por seguir os princípios da razão de Estado. Justamente. E essa pergunta do Eduardo se combina com o comentário e a questão feita pelo Francisco Isaac de Oliveira. Ele pergunta: boa noite. Ele pergunta se a gente pode comparar o Tratado Político de Sebastião da Rocha Pita com o Príncipe, com o Príncipe. E também aqui eu vou ler mais uma questão. A pergunta é do Tomás, membro aqui do GEIM. Ele diz o seguinte: se tomarmos da razão de Estado do Botero como um espelho, cabe dizer que ela opera uma inflexão pragmática ou um distanciamento em relação ao caráter mais filosófico e moral dos espelhos? Sim. Então, por hora, Eu diria inicialmente, sobre a pergunta que relaciona Maquiavel e Botero, é que é Botero, né? A pergunta é que o Botero pressupõe um fundamento absoluto para a vida humana e para a ação humana e que fundamenta as sociedades humanas, organizando-as segundo uma moral política, uma política moral, que se fundamenta na noção cristã de lei natural da graça, ou seja, a ideia de que nós somos pecadores, mas que Deus não nos abandonou totalmente e que na nossa consciência existe ainda uma presença da luz divina que nos aconselhe o bem e propõe que a gente evite o mal. Então, quer dizer, eu diria, é uma doutrina substancialista. Ela pressupõe um fundamento metafísico, um fundamento metafísico absoluto, que por isso também regula uma moral como um dever ser. Quer dizer, se eu ajo bem quando eu sou um príncipe português, um aristocrata português, um plebeu português, ou um índio subordinado ao Império Português, mas se eu ajo de acordo com a legalidade e a legitimidade das leis portuguesas, eu estou seguindo a lei natural da graça, eu estou seguindo a revelação divina no tempo. Agora, o outro não. O Maquiavel ele é radicalmente nominalista e não substancialista, e ele é ateu. Então, a ideia dele do poder, o poder é um puro arbitrário. E o poder se impõe pela força. O fundamento do poder é a força. Quer dizer, quem pode mais, fala mais. Quem pode menos, cala a boca. E é assim
o mundo do Maquiavel é a realidade política que nós vivemos até hoje, é a guerra de todos contra todos. Deus não existe, cada um por si e todos contra todos. Essa é a ideia do Maquiavel. Então, quer dizer, a gente pode comparar esses tratados, mas sempre levando em conta essa coisa fundamental, um substancialismo e um nominalismo. Um fundamento absoluto, metafísico, no caso cristão, católico, protestante, e nenhum fundamento metafísico, nenhum fundamento absoluto, a pura arbitrariedade das relações sociais e do poder que a gente encontra no Maquiavel. Nesse sentido, Maquiavel é muito moderno. Maquiavel está aí até hoje. É claro, agora, essa política católica, muitas vezes, ela ficou uma coisa também hipócrita, porque os reis também portugueses estavam interessados sempre em poder ampliar o Estado, ouro. Imagina o que faz um bandeirante católico quando ele encontra ouro nas terras de índios, não é verdade? A gente sabe o que é a história. Não sei se eu respondo, eu penso nisso. Agora, teve uma outra pergunta, né, Iris? Minha É memória... sobre o Rocha Pita e o uso enfim, dos textos Não, clássicos sobre o a Rocha raça. é católico. Uhum. Então, quando ele fala em razão de Estado, ele está pensando todas as determinações do Concílio de Trento. Ele está repetindo juristas da Contra-Reforma. Ele jamais teve uma ideia herética. Ele é um conservador católico, ele está ligado à igreja, ele reproduz a doutrina do direito católico profundo. Agora, a gente pode comparar enquanto medidas públicas, enquanto ações sociais, enquanto decisões políticas de governo, nessa generalidade, mas o fundamento é radicalmente outro. Rocha Pita não tem nada a ver com Maquiavel, e Maquiavel não tem nada a ver, menos ainda com Rocha Pita. Maquiavel é muito... Ele é moderno. Os católicos também são modernos, mas são modernos à moda do São Tomás de Aquino. Talvez o Eduardo pensou no Botero, né? A moda do Botero. É o Botero. Não, o Botero é católico e não dá para... A gente pode comparar fazendo as distinções. A gente compara estabelecendo a diferença. No caso, a diferença é fundamental. A diferença fundamenta os dois. Agora tem a questão da Fernanda de Minices. Ela pergunta: o professor vê nesse panorama de conhecimento que o príncipe deve manejar alguma referência importante também conferida às artes visuais, por exemplo? Sim. E... A ideia sempre defendida foi assim que um rei iletrado, isso diz lá o Salisbury, num texto dele, 1100, o Policrático, 1100 e tantos é o texto. É um texto do que hoje a gente chama Idade Média. Ele diz, rex illiteratus asinus coronatus, quer dizer, um rei iletrado é um asno coroado. Então, por exemplo, a gente tem vários tratados de educação de príncipes em que a gente aprende, quer dizer, o que um rei português ou francês ou espanhol, um dos Filipes ou um dos Luíses, o que ele aprende desde que ele é menininho, desde que ele tem 3 anos de idade. Como que ele aprende até os 18, até chegar àquilo que os franceses chamavam Le Monde, a apresentação dele à corte? Então, a gente tem desde cedo o padre, um padre jesuíta que vai ensinar latim, 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 e vai ficar recitando e lendo Bíblia, 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 e fazendo composições, lendo Quintiliano, Cícero, aprendendo latim e aprendendo a escrever, e lendo os bons poetas, mas já polidos, limpados das indecências, por exemplo, o Ovídio moralizado. É o Ovídio, mas sem as indecências romanas do Ovídio. Então, a gente fica um homem culto. Quando a gente tem 18 anos, a gente já leu tudo que há para ler
de padres da igreja, de textos latinos, de textos gregos moralizados, para ter exemplos de uma boa ação política. A ideia de que a experiência passada fornece exemplos de virtudes e boas ações que nós, como um bom governante cristão, a gente também é maquiavélico, não importa, mas como um bom governante, a gente deve sempre ter na ponta da língua para saber agir, para fazer. Quer dizer, a ideia de que um rei iletrado é um asno coroado. Eles nunca votariam no Bolsonaro. Oi, Iris, eu não estou te ouvindo. Foi uma das pessoas aqui, que eu não estou acompanhando direito o chat no YouTube, mas comentou exatamente esse provérbio que você mencionou. O Marcos Arthur Viana fez uma pergunta bem interessante. Ao pensar os sermões, né, e alguns escritos coloniais, é possível, né, imaginar que eles funcionariam como espelhos de governadores, né, a exemplo do espelho de príncipes? E Eu mais uma questão, vou aproveitar a deixa, fazer a questão. Então, tem essa questão dos sermões, né, como um gênero que eventualmente poderia se aproximar aos espelhos de príncipe, ou as instruções políticas relacionadas com espelhos de governadores, lembra aqui das instruções, né, dos governadores aos irmãos, aos parentes que também vinham para a colônia. E o Marcelo Loureiro aqui faz uma pergunta, além de cumprimentá-lo, obviamente, como o senhor avalia a recepção do estoicismo e a disseminação feita a recepção do estoicismo feita pelos Justus Lipsius em Portugal. Então, é sobre a circulação da obra do Justus Lipsius. E mais uma última questão, nós encerramos com essa, do Iago Rangel Fernandes. Como o senhor enxerga, até ia fazer essa questão, a contribuição dos trabalhos historiográficos de Antônio Manuel Espanha, John Eliot, Leroy Ladurie, e a ideia, né, de estados modernos, plurissinodais, ou monarquias compostas, né? eu vou começar respondendo pela primeira, posso? A primeira questão relacionava o que mesmo, Iris, por favor? Do Marcos Arthur Viana sobre os escritos dos sermões e como relacionar com espelhos de governadores, né? A paranética tendo uma função também de moralização política. Eu acredito que esses governadores que vinham para o Brasil, ou então iam para o Maranhão e para o Grão-Pará, eles evidentemente tinham estudado já na Universidade de Coimbra, e ali eles tinham adquirido quase sempre uma erudição nas letras latinas, na filosofia escolástica e no direito canônico. Isso fazia deles homens aptos para enfrentar as questões do fisco, as questões da jurisdição das ordens sociais, as questões que eles vinham enfrentar aqui no Brasil. Agora, numa sociedade em que a imprensa é proibida e que é uma sociedade praticamente ágrafa, ela é analfabeta, por definição, e tudo se vai pela audição, por via oral, era fundamental essa prática da oratória sacra, o sermão da igreja, em que os jesuítas, principalmente, todo domingo, mas também todo dia santo, e em vários dias da semana, pregam um sermão. Agora, esses sermões, eles são extremamente cultos. Hoje, inclusive, às vezes a gente tem dificuldade de lê-los, porque eles são carregadíssimos de erudição latina, de citação de teólogos, de citação de poetas, de escritores latinos, Cícero, por exemplo, como faz um Vieira, e eles são difíceis, inclusive, de seguir.
Então, nesse sentido, me parece que a sermonística ou oratória sacra, ela tinha, além dessa função evidente de reproduzir a religião católica para seus fiéis, ela também tinha essa função contínua de desasnar, de ensinar. A gente sabe que muitas pessoas iam à igreja para ouvir provérbios ou para ouvir sentenças latinas que elas decoravam. Então a gente teria que pensar também a prática da oratória na igreja como uma prática educativa. Provavelmente ela era das únicas instituições culturais que as populações podiam conhecer. Na medida que o livro, em geral, era censurado, era proibido e ele era um objeto caríssimo, não era todo mundo que tinha livro. Portugal nunca se interessou especialmente em fundação de bibliotecas, nada. Quer dizer, a colonização, como qualquer colonização, ela é predatória, não é? Quer dizer, a gente tira e leva embora. Põe pouco aqui. Então, nesse sentido, eu acho que o sermão tinha essa função. Além de uma reiteração da verdade e do dogma católicos contra o protestantismo, contra o maquiavelismo, contra as heresias e contra a barbárie de negros e índios também, né? Acho que tinha essa função educativa, sim. Lembrando que, de modo geral, a Companhia de Jesus é uma ordem intelectual, intelectualíssima, e que eles tinham acesso a todo um grande corpo de referências que começa dos gregos antigos, Platão, Plotino, Aristóteles, por exemplo, e depois tem toda a patrística e toda a escolástica na cabeça. Todos esses textos latinos e que eles conhecem e conheciam, e eles reproduzem no sermão. Acho que tinha, então, não era espelho de príncipe, mas podia ser um espelho de governador. Nesse E Agora, a questão mais historiográfica sobre como é que você recebeu e, enfim, incorporou as análises do professor Antônio Manuel Espanha, do Eliot e do Leroy Ladurie, e o são, conceito de... né, eu sou extremamente agradecido ao trabalho deles, porque, antes de tudo, eu aprendi muito com eles. Eu aprendi no nível da informação que eu não tinha. Depois eu aprendi também com eles métodos de relacionar coisas, que é fundamental. Como pensar com esse material? Quando você entra num arquivo e você acha um monte de papel escrito velho, mas o que é que você faz com isso? E eu aprendi com eles, com la Durie, muita coisa de como você relaciona, como você pensa. E depois eu aprendi com eles diretamente um trabalho que eu pessoalmente nem tive que fazer, porque eles me ofereceram já um léxico, me ofereceram um vocabulário e um conjunto de categorias e um conjunto de conceitos e mostraram para mim como operar. Então, quando eu cheguei numa velharia que era uma poesia colonial, ou uma oratória colonial, ou um discurso colonial sobre catequese de índio, matança de índio, eu tinha os meios de ler. E por isso, a minha relação com eles é, antes de tudo, uma grande admiração intelectual e também um grande agradecimento. Eu sou muito agradecido à existência deles, porque o que eu fiz não é nada, é pouco, é pequeno, mas eu agradeço muito porque eu aprendi muito com eles. E sempre aprendo, né? Porque a gente sempre pode retomar, reler e falar, nossa, eu não tinha visto. E é sempre isso. A gente está sempre aprendendo. Mais ou menos isso. Eu E, posso, Hansen, posso fazer mais duas perguntas aqui? por favor. E elas estão, na verdade, acho que estão um pouco relacionadas. Uma do nosso colega, diretor da Faculdade de Filosofia, do Paulo Martins. Ele pediu para você falar sobre a Nau de Horácio e a sua aplicação no século XVII. E aqui a Marcela Miranda e ainda o Tomás. A Marcela pergunta, diz o seguinte, que ela leu em um dos seus artigos, né, que Deus morre no século XVII.
Tendo em vista a sua fala de hoje, eu gostaria de perguntar por quê. E, finalmente, a nossa derradeira, do Tomás Abate. Botero, além de cristianizar a razão de Estado maquiavélica, os ensinamentos tirânicos extraídos de Tácito, traz algo de fundamentalmente novo ou original? Está perguntando, na verdade, sobre a originalidade de Botero e o Horácio e a questão da Marcela sobre a morte de Deus no século Eu vou tentar responder sobre o Botero. Eu não sei se a noção de novidade ou originalidade estava no horizonte da produção intelectual do Botero. Me parece que ele estava, antes de tudo, tentando reaplicar o Santo Tomás de Aquino e reaplicar os padres da patrística, por exemplo, Santo Agostinho, e com isso reler Cícero e reler a política e a ética do Aristóteles a essa nova circunstância em que a cristandade está dividida pelo protestantismo e pelo maquiavelismo. Quer dizer, a gente tem a opção ateia, a gente tem a opção ortodoxa da nossa Santa Madre Igreja, mas a gente tem também as religiões que vêm do norte da Europa. A gente tem luterano, protestante, calvinista, protestante, anabatista, protestante, batista, protestante, e tudo uma guerra de foice. Então, nesse sentido, me parece que nele você não tem propriamente uma ideia de uma novidade, mas uma ideia de adaptação católica de instrumentos e de leis e modos de governar a uma circunstância política que era nova, uma circunstância política de uma divisão e de um conflito sociais que implicam a guerra entre os cristãos e a guerra de estados uns contra os outros e a disputa desses estados pelas possessões coloniais. Então, eu não penso numa novidade, eu penso numa espécie de adaptação das referências como meios táticos e meios estratégicos de aplicação imediata ou de aplicação de longo prazo para enfrentar essas questões. Eu pensaria assim. E acho, não sei se eu te respondo também. A outra questão é sobre Arnaldo Horácio, né? Ó nave, leva-te ao mar novos ventos, tal, tal, tal. Quer dizer, quando Horácio inventou a ideia da República Romana, do Estado Romano, como um navio que um piloto conduz por um mar tempestuoso, e esse mar tempestuoso são, evidentemente, as guerras civis e as guerras também que opõem Roma, patrícios, plebeus, camponeses e déspotas autoritários, imperadores. E esse modelo do navio que é conduzido por um piloto ao bom porto, que a gente já encontra lá na poesia romana antiga, do Horácio, a gente sabe que esse modelo, essa referência, ela foi retomada por esses autores do século XVI, que releram Horácio, mas numa chave política. Então, propondo que o bom rei conduz o navio do Estado a um bom porto, e que esse bom porto é, antes de tudo, a salvação das almas dos súditos, porque nós somos, por exemplo, católicos. Ou então é a salvação da alma do súdito, quando ele é um luterano. Agora, os meios que a gente utiliza para conduzir a nau no mar tempestuoso, aí a gente tem que pensar com a obra do Maquiavel, quer dizer, a gente usa os meios úteis ao fim, sem pensar na moralidade deles, ou a utilidade se subordina necessariamente à moral e a virtudes cristãs? E esse é o grande debate. É claro, quer dizer, todos estão levando o seu naviozinho por um mar tempestuoso de muitas dificuldades políticas, por entre monstros, ciladas, abismos, recifes, tempestades,
para um bom porto. Mas o meio de conduzir o navio ao bom porto é que varia. E aí é uma briga de foice, porque um maquiavélico vai dizer que um católico, vai dizer que um protestante, vai dizer que um luterano, vai dizer que um ateu, e aí vem toda essa blá, 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 blá. Os tacitistas, os que são aristotélicos estritos, os que seguem o que o Santo Tomás de Aquino propõe, os que seguem Santo Agostinho e as dominantes. A gente tem uma espécie de flutuação, acho que impede de unificar, é isso. A gente está sempre na contradição. E a história é isso, né? Eu não sou historiador, mas eu sempre pensei que a história é uma confusão, uma contradição, com uma única conclusão: todos morrem no fim. E talvez é esse o sentido que você deu à morte de Deus no século XVII, não? Esse é o sentido que eu dei. A morte de Deus no século XVII, quer dizer, Deus continua como uma referência fundante de uma ética cristã. Mas muitas vezes os católicos que se fundamentam na ética cristã, eles são mais maquiavélicos que o grande ateu que é Maquiavel. É claro, eles vão atrás do que lhes interessa, é claro. E é divertido, às vezes é uma piada. Né? Há um livro bonito do Pierre Bossan, que é Versailles Opéra, não sei se vocês conhecem, que ele fala do que aconteceu quando o rei Luís XIV ele ia receber o embaixador da Sublime Porta do Império Otomano, que ele estava estabelecendo relações de comércio com os turcos. E então o embaixador turco chegou em Marsella, no sul da França, e o Luís XIV deu ordem que ele fosse recebido com toda a pompa e honras em toda a França, enquanto ele subia até chegar no norte, onde está Versailles, onde está Paris. E ele foi sendo recebido assim. E o Luís XIV mandou bordar para si mesmo uma roupa de botões de ouro, com fios de ouro, e toda dourada, e as damas da corte fizeram seus melhores vestidos. E ele contratou, não sei, mais de 1000 atores, e nos jardins de Versailles eles se vestiram de faunos e ninfas e foram representar peças de teatro, danças, balé, para receber o embaixador turco. Na véspera da recepção, quando o embaixador turco chegou em Paris, chegou a notícia: ele não era embaixador turco, ele era um vendedor de tapetes, que tinha chegado em Marsella vestido à moda turca, e os franceses não conheciam a moda turca, confundiram as roupas lustrosas, suntuosas, devia ser de seda asiática dele, brilhantes, como embaixador. O que fez o rei Luís XIV? Ele recebeu o embaixador turco, porque ele disse assim: como l'état c'est moi, o rei não erra. Se ele admitisse que ele tinha se equivocado, ele daria uma prova para toda a população francesa que ele errava. Então, não. Ele deu a festa. Então, houve o grande banquete, houve o grande balé, houve a grande 3.000 atores representando papéis nos jardins de Versailles, e o Luís XIV, quer dizer, o rei nunca era. Quer dizer, aí a gente tem uma espécie de comédia. Esse autor, o francês, o Philippe Bossan, ele tem justamente um livrinho muito bonito sobre isso, que é Versailles Opéra, quer dizer, Versalhes Ópera. E que era a ideia, eu não posso errar. E eu tenho a impressão que aí, por razão de Estado, a gente finge. É necessário fingir. Não importa que a gente seja católico, ou protestante, ou maquiavélico, ou ateu, a gente finge sempre. A política é uma arte de... A dimensão do espetáculo, né, João? Uhum. Agora, alguém me fez uma outra pergunta sobre a morte de Deus, eu acho. Foi, a Marcela. Uhum. Marcela Miranda.
Você pode repetir a pergunta para mim? Olha, em um dos seus artigos, o senhor afirmou que no século XVII Deus morre. Tendo em vista a sua fala de hoje, gostaria de perguntar por quê? Porque eu acho que ele não era mais necessário. Quer dizer, as sociedades vão ficando cada vez mais laicas. Não foi propriamente no 17, acho que seria mais propriamente no 18. A Revolução Francesa, quer dizer, quando a gente decapita o Luís XVI, a gente mata Deus. Quer dizer, a gente mostra que o poder não tem fundamento absoluto e que o poder é só uma convenção particular histórica e que por isso a miséria de hoje ela não é eterna e ela não é desejada por Deus, porque Deus não existe e se ele existir ele está contra nós, então a gente não precisa dele. Essa é a ideia que eu acredito que no século XVIII foi sendo sistematizada a partir da prática histórica das várias sociedades e foi sendo sistematizada filosoficamente, moralmente, na grande discussão política, e de repente chega um momento em que há uma cisão dos estados com a igreja, por exemplo. A igreja vira uma igreja particular, entre outras, não é isso? E não se necessita mais de um fundamento absoluto para o poder. E eu acredito que é o que aconteceu desde a Revolução Francesa. Quer dizer, cortar a cabeça do rei é uma ação extremamente simbólica. Quer dizer, a gente afirma a nossa total autonomia, que é burguesa e que é apenas parcial e particular. Agora é a história, quer dizer, o Deus agora se chama história. E a história é puro acidente. A história é acaso. A história não dá para prever nada nela. Ela é sempre destruição, barbárie, violência. E a gente não necessita de Deus. Quer dizer, a gente necessita quando a gente é um pastor de TV cobrando dízimo. Aí sim. Mas, fora isso. Eu não sei. O Marcelo também tinha feito uma questão, não sei se eu respondi. Marcelo, acho que você respondeu a pergunta do Marcelo, era sobre Lipsius. E era mesmo, o que que era a pergunta dos A Lipsius? pergunta era sobre a difusão de Lipsius em Portugal e Sim, a recepção de Lipsius. sim, eu acho que o estoicismo, justamente, ele é muito disseminado, principalmente pela leitura que eles fazem, muito forte do Tácito, e o Tácito, autor da vida dos imperadores de Roma. Mas eles leem o Tácito, vamos dizer, catolicamente. Eles não leem romanamente como um historiador, mas eles leem o Tácito buscando nele quase exemplos de ação e de boa ação moral, eticamente ordenada, ou de ação tirânica, ação ditatorial. Tá, tá, tá. Por exemplo, quando um Tácito fala de um Calígula, é claro, quando o Tasso fala do Augusto, eu acho que é diferente a ação moral de um e o outro. Então, me parece que teria essa questão. Agora, o estoicismo, nesse sentido, ele foi lido também como uma filosofia da temperança e da moderação. Quer dizer, as lições dos estoicos, elas foram muitas vezes adaptadas a uma ética cristã que propõe nada em excesso, a moderação. Suporta-te que os outros te suportarão. Essa é a ideia. É claro, controle seus instintos, menino, para ser um bom governante. E, nesse sentido, o Lipsio teve, evidentemente, essa grande circulação. Na medida que o Lipsio recupera o Tácito, mas o Lipsio já é cristão. Então, ele pressupõe também uma ideia do controle
o animalão que cada um de nós, o cristianismo supõe que nós sejamos. Né? Daí é uma moral também cristã. Que o Tácito, evidentemente, não tem. O Tácito é um romano antigo e é diferente. Não sei se eu respondo, mas acho que é por aí. Foi excelente, eu agradeço a todos ainda presentes e assistência, aos organizadores por essa oportunidade, pelo, enfim, agradeço sobretudo ao professor João Adolfo Hansen pela disponibilidade e cada vez que ele fala, né, várias portas se abrem, a gente tem vontade de correr para os livros, então acho que isso já é uma, enfim, um mérito imenso. E convido a todos amanhã, nós teremos várias sessões e boa noite, fiquem bem em casa e com saúde. Posso falar rapidamente? Eu Lógico. queria agradecer a você, Iris, e a Ana Paula Mediani, e também o André Seckel, que fez mediações, por esse convite. Vocês, para variar, são extremamente generosas com esse velho aqui, e eu sempre tenho muito prazer e muita satisfação de estar com vocês. E eu também aprendo quando eu falo. E eu sempre faço o meu, um provérbio do João Guimarães Rosa, que eu espero que vocês tenham pensado nele hoje enquanto eu falava. O Rosa dizia assim: é melhor falar bobagens que calar besteiras. Eu estou propondo a vocês que a ironia ainda pode nos salvar, pelo menos parcialmente. E que é preciso ter bastante nessa vida que nós estamos tendo hoje, nesse país miserável que está sendo o nosso, né? Nesse descontrole. Quem sabe o Tácito nos ensina alguma coisa sobre o Calígula? Vamos pensar. Esse é um momento de heresias e heterodoxias, né? Muito obrigado, Iris, e muito obrigado a todos vocês que são muito generosos. Um abraço a todos. Obrigada. Fiquem bem. Tchau.